Esse Thomas não é fácil, viu? Essa semana houve a inauguração lá em São Paulo do Templo de Salomão, da Igreja Universal do Reino de Deus. E Thomas, para não ficar para trás, trouxe Salomão para o templo. E Salomão veio acompanhá-lo, tocando o carrom aqui. Então é fácil não. É muito bom ter você, ter todos vocês conosco. Esse acontecimento da inauguração do templo, que é a mais imponente, a maior de todas as construções religiosas do Brasil, maior inclusive que a Basílica de Aparecida, é algo que deve mesmo ser objeto de nossa reflexão. Eles seguiram linha a linha, segundo relatos que me chegaram, a descrição do templo projetado por Davi e edificado por seu filho Salomão no Monte Moriá, ali em Jerusalém, naquela região que recebe o nome de Sião. E ao que tudo indica, foram cuidadosos nos detalhes e nos utensílios de ouro e prata, nas proporções das colunas, paredes e tudo o mais. Até mesmo as pedras que aparecem no templo foram trazidas, importadas de Israel, para reproduzir o que se tem descrição nas narrativas dos livros dos reis de Israel. Só uma coisa não puderam trazer: uma pedra. Uma pedra. Essa não deu para trazer. É uma pedra antiquíssima. Sobre esta pedra, Abraão amarrou o seu filho Isaque e estava mesmo pronto para matá-lo, quando dos céus se ouviu uma voz: não toques o menino. Então, desatando o menino, colocou sobre aquela pedra um cordeiro que Deus providenciou e se via preso entre os arbustos. Atou o cordeiro sobre a pedra e o imolou. Aquele monte, o Monte Moriá, se tornou, portanto, para todos os peregrinos hebreus, um lugar onde o Deus proverá se manifesta. Porque quando Abraão subiu, Isaque lhe perguntou: pai, eis aqui a lenha, eis aqui o cutelo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E a resposta de Abraão a Isaque foi esta: Deus proverá, meu filho, Deus proverá. E esse cordeiro que Deus providenciou, proveu, foi o que foi primeiramente imolado na pedra negra do cume do Monte Moriá. Quando Davi intentou em seu coração edificar um templo ao Senhor, ele lembrou da pedra do cume do Monte Moriá e deixou instruções que Salomão seguiu à risca. E lá, no Santo dos Santos, está o altar de pedra. Nem é feito de ouro nem de prata, não é feito por mãos habilidosas de artífices. O altar de pedra foi feito pelo próprio Deus. É apenas uma ponta que se destaca na montanha. A pedra desnuda. Muitos séculos depois, a tradição islâmica, no século VII
depois de Cristo, atribui àquele mesmo lugar a pedra onde Maomé teria sido assunto aos céus. Tendo sido destruído o templo de Salomão e o templo de Herodes, construído depois, eles edificaram no mesmo lugar a mesquita de Omar, a mesquita da cúpula dourada, que fica em destaque em qualquer foto que você vir de Jerusalém. Você logo verá uma construção com uma cúpula dourada, é a mesquita de Omar. E debaixo mesmo do domo está a pedra. Essa eles não conseguiram trazer. Nossa igreja é edificada sobre a pedra que os construtores rejeitaram. Esta Deus fez pedra angular. A pedra que não pode ser manipulada, trazida, comprada ou vendida. A pedra que qualquer um pode ter, porque é feita por Deus e se encontra em qualquer lugar. Porque os primeiros lugares de adoração, Vitor, foram pedras. Veja Noé, ele coloca pedra sobre pedra e adora a Deus assim que desce da arca. Vejam, por exemplo, como Jacó invoca o nome do Senhor, pondo pedra sobre pedra, fazendo do que não era o que passasse a ser, dando o nome àquele amontoado de pedras colhidas ao léu, o nome de altar. E aquilo que não era passa a ser. Esse Deus simples das pedras colhidas no caminho, São Pedro disse, ele é pedra, e nós somos esse edifício espiritual, e ele, a pedra de esquina, a pedra angular. A ele seja a honra, a ele seja a glória, aqui e lá, onde quer que se invoque com verdade o nome do Senhor. Que tudo coopere para o bem da proclamação do seu nome, e que nós nos aquietemos, encontrando nosso lugar de adoradores e de servos do Deus vivo e não de juízes de nossos irmãos. Que os nossos lábios não sejam velozes para elaborar juízos e vaticínios acerca dos outros e pesar o coração alheio, como aprendemos, Ricardo, naquela palavra da vigília: quem és tu para julgar o servo alheio? Nós somos servos de Deus, Deus tem seus servos, não somos juízes dos servos alheios. Vamos orar? Bendito seja teu nome, Senhor, sempre, neste lugar, mas sobretudo em nossos corações. Bendito seja o teu nome, Senhor, em todo canto que ele seja invocado. Que o teu Espírito onipresente, perfeita e plenamente ubíquo, que o teu nome, Senhor, e o teu Espírito consolem os que te buscam, aquietem os corações que em tua presença se põem dominados pelo medo e pela ansiedade. Que o teu Espírito sopre os nós das angústias, que se aferrolham dentro de nós. Que o teu Espírito Santo desfaça o nó de pensamentos, o caramujo de ideias, esse ciclo da depressão que nos leva
a prisão do contínuo cogitar e pensar. Senhor, que nós sejamos pelo Teu Espírito conduzidos pela mão, como as crianças que foram levadas para a salinha por suas professoras. Com a mesma simplicidade, Senhor, conduze-nos pela mão ao gramado da paz, para que nos assentemos contigo, para os brinquedos da comunhão, para o sorriso sem performance, o sorriso desnecessário, a amizade gratuita, o amor desinteressado. Esses mistérios ocultos e distantes dos homens, dá-nos, Senhor, porque Tu os tens para dar. É o que te pedimos em nome daquele que é simples, imensamente simples, Jesus de Nazaré. Amém. Queria convidar você para pegar uma Bíblia. Marcão tem muitas aí, ele sempre traz muitas. E se você não tem, fala com ele que ele arruma logo. Olha aí, é fácil, esse cara traz um monte. E eu queria que você abrisse sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Esse texto fala de 3 histórias. Três histórias. Mateus capítulo 15. Na minha Bíblia fica na página 974. 974. Quando eu e Hélio éramos muito pequenos, os nossos pais nos levavam para a Igreja Presbiteriana da Madalena, e meio que ali crescemos, né? Entre a Igreja Presbiteriana da Madalena e a Igreja Presbiteriana de São Martim, nessas duas igrejas se passaram a nossa infância, a nossa adolescência, ali começamos a nossa juventude. E sempre ouvindo pregadores presbiterianos, pastores presbiterianos. Depois eu mesmo me tornei um pastor presbiteriano. E fui pastor da igreja presbiteriana por muitos anos. E a gente aprende a lógica presbiteriana. E a lógica presbiteriana é marcada, Djalma, por argumentar em 3 pontos. Todo sermão presbiteriano tem 3 pontos. E já se passaram muitos anos e eu continuo pensando frequentemente em 3 pontos. E quando eu li esse texto, hoje, para minha própria edificação, essas 3 histórias de Mateus 15, nelas eu vi um esquema de acontecimentos que se dão ao redor da pessoa de Jesus de Nazaré. A primeira história é daqueles que dizem sem crer. Eles dizem, mas não creem. A segunda história é de uma mulher que recebe sem ser. Ela recebe, mas ela não era. E a terceira história é a história dos que dão sem ter. A primeira, dos que dizem sem crer. A segunda, a história de uma mulher que recebe sem ser. E a terceira história é a história daqueles que dão sem ter. Vamos ver essas histórias? Vamos lê-las? Você está com a sua Bíblia aí? Em Mateus 15? Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem.
Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, vamos ler juntos? Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Essa profecia de Isaías, que Jesus traz à tona, que está lá no capítulo 29 de Isaías. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é levado a um lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que contamina o homem, porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoninhada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos e mudos, e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou a ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam, os cegos viam. Então glorificavam ao Deus de Israel. E chamando Jesus, os seus discípulos disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias que permanece comigo e não tenho o que comer. E não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tantos pães para fartar tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças partiu e deu aos discípulos e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobrejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram
eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Essas histórias foram reunidas, compiladas, juntadas pelo evangelista Mateus, para nos dizer de uma conexão de fatos aparentemente sem qualquer decorrência da vida de um dia comum de Jesus. O texto começa com essa visita da religião formal e da religião oficial, que é representada aqui pelos escribas e fariseus que procuram a Jesus. Procuram a Jesus com inquietações, com questionamentos, arguindo acerca das práticas e costumes que os seus discípulos tinham. E eu creio, meus irmãos, que é sobre isso que eu gostaria de lhes falar hoje à noite. Sobre o conforto religioso. Sim, porque a religião ela nos promove algum conforto. Ou não? Vou tentar exemplificar isso. Que tipo de conforto a religião nos dá? Bom, primeiro é preciso que entendamos o que vem a ser religião. A religião, ela é propriamente um conjunto de práticas que são repetidas e direcionadas a um ente transcendente e que se desenvolve com algum nível de coletividade. Logo, em essência, a religiosidade ela é marcada por um conjunto de procedimentos que se repetem e que dão àqueles que fazem estes procedimentos a sensação de estarem em conexão com Deus. Então, nós nos sentimos confortáveis na religião, porque a gente acredita, por algum motivo, fomos convencidos de que repetindo determinados ritos, repetindo determinados atos litúrgicos, condutas, nós nos tornamos agradáveis a Deus, Deus se torna um ser amistoso, e aí há uma palavra, Pedro, que está lá no Antigo Testamento e é repetida no Novo Testamento, que é o nome que se dava à tampa da Arca da Aliança. A Arca da Aliança, esses dias Karina me perguntou, porque Giovana queria saber o que é que havia dentro da Arca da Aliança. Porque ela disse, mas a Arca era um baú, e o que tinha dentro do baú? Dentro da Arca da Aliança havia a segunda edição das pedras dos 10 mandamentos, porque a primeira edição Moisés quebrou. Então a segunda edição dos 10 mandamentos, as pedras, a vara de Arão que florescera e um pouco do maná que fora colhido do deserto. Tudo isso foi juntado na arca. Havia sobre a arca uma tampa, sobre essa tampa 2 querubins, olhando para o centro, e essa tampa recebia o nome, Pedro, de propiciatório. Propiciatório, porque se acreditava que o sangue derramado sobre a tampa da arca tornava Deus propício ao pecador, favorável ao pecador. Então isso é típico da religião, ou seja, acreditamos que repetindo determinados atos, essa repetição, essa conduta faz com que o Deus, eventualmente um Deus poderoso, irado, se torne propício a nós, e os cultos, as liturgias, as repetições convertem-se em formas de propiciatórios, ou de derramamento de sangue, ou de sacrifícios pelos quais Deus se torna propício a nós. Toda religião tem um pouco disso, em maior ou menor medida, e isso gera um conforto para o adorador, para o religioso, de que repetindo aquele conjunto de procedimentos, como por exemplo, vindo dia de domingo, às 18 horas, para a Rua Poeta Manuel Bandeira 160, a gente vai estar fazendo a vontade de Deus. E não vindo para a Rua Poeta Manuel Bandeira 160, no domingo, às 18 horas, nós estaremos pecando contra Deus. Mas se você veio, e parece que todos vocês vieram, então você está bem na fita. Você já pode hoje à noite dormir confortável e consolado, dizendo, hoje eu fui à igreja.
Hoje eu atendi às exigências de minha fé, então eu estou bem. Mas não é nada disso de que trata o Evangelho. Aqueles caras chegaram para Jesus e disseram: por que os teus discípulos não seguem as tradições dos anciãos? Porque os anciãos elencaram uma série de costumes, e a palavra tradição, palha, significa aquilo que se entrega a alguém. Traditio significa passagem, entrega. Então, alguns anciãos, séculos antes, haviam redigido tradições que continuavam sendo compiladas dias após dia, e os escribas e fariseus não faziam outra coisa senão lembrar e falar das tradições e dos costumes que amarravam a vida toda e premiam o cara de tal maneira que para tudo na vida tinha uma regra, para tudo na vida tinha uma lei, para tudo na vida tinha um mandamento, para tudo, então o cara já sabia, não é? E isso virava na cabeça do indivíduo uma espécie de consciência adjacente. Eu não preciso pensar para saber o que eu faço, basta consultar a tradição, basta consultar a lei, basta consultar os costumes de Israel, que eu já sei se é certo, se é errado, se eu devo, se eu não devo. E os discípulos dos escribas e dos fariseus chegaram para Jesus e disseram: olha, vocês estão quebrando as tradições de Israel, as tradições dos anciãos, porque os teus discípulos comem sem lavar as mãos. Pronto, pegaram. Falta de higiene, né? A gente diria, comer sem lavar as mãos. Mas eles chamavam de pecado mesmo, porque era a lei que obrigava, não era uma etiqueta, era a lei. E aí Jesus, ao invés de responder, é Karina que me pega toda hora com isso, Jesus dá uma voadora, hein, Karina? Você sabe o que é uma de voadora, não? O cara vem correndo assim, dá um pulo no pescoço do outro. Sabe o que Jesus diz? Ao invés de explicar àqueles caras por que os seus discípulos comiam sem lavar as mãos, Jesus diz: olha, vocês nos acusam de quebrar os costumes dos anciãos, eu acuso vocês de quebrar os mandamentos de Deus, que são muito superiores ao costume dos anciãos. E eu digo: como é que vocês quebram os mandamentos de Deus? Deus disse: honra teu pai e a tua mãe. Mas vocês inventaram uma regra, Thomas, uma regra muito piedosa, Thomas. A pior desgraça na religião é a piedade dos homens. Os caras inventaram uma regra que recebia o nome de Corban, Ricardo. Corban, Tiago, Corban. O que é Corban? Corban era uma prática, aí você vai gostar, Salomão, esse cara é muito crente. O cara doava ao templo em vida todos os seus bens. Esse é um homem piedoso ou não é? Em vida, ele dizia: eu me torno administrador dos meus bens, quando eu morrer, tudo o que eu possuo será do Senhor, eu dou em vida todos os meus bens. Isso era o Corban. Aí o cara fez isso. Aí chega a mãe dele, chega o pai dele, dizendo: olha, a plantação hoje, desse ano foi muito ruim, a gente não colheu o suficiente nem para comer, lá em casa, lá no sítio o negócio está periclitante, vim aqui te pedir para ver se você me arruma 2 ou 3 sacos de farinha para eu levar lá para suprir as necessidades. Aí o cara dizia: não posso. Isso para o pai dele, Pedro. O pai vem pedir para ajuda, aí o cara diz: não posso. E por que não pode? Porque não tem? Não, porque tudo o que ele tem, ele já deu ao Senhor. Aí Jesus: vocês acham que estão agradando a Deus? Vocês acham que Deus fica impressionado com esses gestos performáticos de vocês? Deus é alguém que procura o coração da gente. E o que Jesus está dizendo é que se você não ama seu pai e a sua mãe, você não ama a Deus. Se você não honra seu pai e a sua mãe, toda a tua religião é mentira. Se você não cuida da sua família, todo o teu discurso é vazio.
Não importa se as pessoas ficam impressionadas, não importa se as pessoas te olham assim com olhos arregalados e dizem: que homem, que mulher de Deus. Deus não diz isso. Deus não se impressiona. Deus não se admira daqueles indivíduos que têm belas palavras e belas ações externas, mas o coração não ama quem devia amar. Essa semana, Thomas, eu e o pastor Marcos Quaresma iremos ministrar uma série de mensagens sobre família, toda quarta-feira aqui. Marcão, família é a prova dos 9. Família é o lugar onde a gente revela quem é e quem não é. Porque para mim é muito simples dizer palavras que impressionem seu si. Difícil para mim é dizer palavras que impressionem Dona Lúcia, que é minha mãe. Porque eu e seu si estamos na dimensão da religião, dos discursos, das visibilidades. Dona Lúcia está na dimensão do coração. E se eu não amar Dona Lúcia, toda a minha religião é mentira. Se honrar aqui não significa pedir a bênção, Vitor. Honrar aqui significa cuidar. Honrar aqui significa zelar, sustentar. É por isso que lá no capítulo 20 do livro de Êxodo está dito assim: honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias sobre a terra. Porque quando eu cuido, zelo, sustento os meus pais, eu ensino aos meus filhos como se deve viver, e eu, quando envelhecer, vou ter quem cuide de mim. Porque quando eu não amo meus pais, e meu pai e minha mãe, eu ensino aos meus filhos a não amar pai e mãe, e eu mesmo serei objeto do desamor deles, dos meus filhos. Porque se tem uma coisa que se ensina nessa vida é amar e desamar. A gente se impressiona muito com coisas que não tem substância, sabe? E eu vejo rapazes e moças totalmente devotados às suas paixões, esquecidos dos seus pais e de suas mães. Há uma frase de Vinícius de Moraes que eu acho muito interessante, em uma música chamada Meditação, meio que inspirada naquele livrinho tão gostoso de Fernando Pessoa. Ele diz assim: porque o amor, o sorriso e a flor se desfazem, se transformam depressa demais. Porque o amor, o sorriso e a flor se transformam depressa demais. Essas coisas, nas quais a gente investe tudo, acha que é aqui e tal. Jesus está chamando os caras de volta para casa e está dizendo a eles: olha, vocês esqueceram da família de vocês. Vocês estão agora transformando aquilo que devia ser lugar de vida e de amor em lugar de indiferença. Sim, Sueli, porque o antônimo do amor não é o ódio. O oposto do amor não é o ódio, porque quem odeia se lembra do ser odiado, é ou não é? E às vezes a gente lembra mais de quem odeia do que de quem ama. Então o antônimo do amor não é o ódio. Sabe qual é o antônimo do amor, Graça? É a indiferença. Não existe nada mais distante do amor do que a indiferença. E aí o cara diz: olha, não posso porque é do Senhor. E aí Jesus disse: olha, bem profetizou Isaías a vosso respeito.
Essa geração me honra com seus lábios, mas os seus corações estão distantes de mim. E mais uma vez, o ensino de Jesus, ele diz, olha, o que a gente fala não vale nada. O que a gente faz e o que a gente de fato sente. E esse sentimento que vira conduta é isso que importa. A nossa relação com Deus, que seja a relação de amor, há que ser a relação da vida, das coisas que a gente faz, das escolhas que a gente faz, das prioridades que a gente elege, daquilo que a gente chama de meu valor, de minha prioridade. Essas coisas são as coisas de verdade. E aí os discípulos chegam para Jesus e dizem, olha, os fariseus não gostaram da resposta, estão escandalizados. Jesus diz, já vão tarde, porque toda planta que meu pai não plantou será arrancada, disse Jesus. Não foi meu pai que os plantou, eles estão escandalizados. A palavra escandalizar é a palavra grega, que significa ter o coração jogado para longe. É assim, a primeira dificuldade nossa é dizer sem crer. E Deus nos chama para a conversão do coração, à nossa família, às nossas relações mais essenciais. Depois vem essa história de Jesus sair dali e se dirigir para as regiões de Tiro e Sidom e se encontrar com uma mulher que não era judia, não era da tribo de Israel, não era, mas mesmo assim carece, clama a Jesus pedindo que o Senhor Jesus faça algo em favor de sua filha que estava, segundo o texto, terrivelmente possessa, endemoniada. E Jesus diz a ela não, é o único não que eu me lembro que Jesus deu nos evangelhos. Na própria continuação do texto, nós vamos ver Jesus curando a torta e a direita, as pessoas eram trazidas, as multidões de enfermos eram trazidas, ele curava indiscriminadamente. Para essa mulher ele disse não. Numa mensagem preciosa, o pastor Caio Fábio diz que essa mulher venceu Deus na luta do repente, na luta do improviso. Acho tão bonito Caio comentar isso. Você já ouviu, né, Thomas? Thomas, eu estava aqui, eu vi e perdi Thomas agora. Você sabe como é que é a história do improviso? É assim, é que Jesus chega para a mulher e diz assim, não é bom tirar dos filhos o pão e dar aos cachorrinhos. Jesus estava citando um adágio. Não é bom tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. E a mulher, que era meio teófila, né, meio repentista, pega na palavra de Jesus e responde, mas os cães comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. E aí Jesus não resiste mais àquela mulher e diz, então que seja conforme tu queres. Eu não penso assim, eu não penso que Jesus, eu acho que tudo aquilo é intencional, é proposital. Jesus, diz o texto, vai intencionalmente numa região que era uma região de gentios, encontra aquela mulher na terra dela, naquela região de Caná, é naquele contexto que Jesus vai e faz o milagre que ele tinha que fazer. Ele faz o milagre que ele tinha que fazer. Aquela mulher que não era, recebeu sem ser, recebeu sem ser judia, recebeu sem ser hebreia, recebeu sem qualquer qualificação que viesse de seu pedigree, que viesse de sua linhagem, porque perante Deus não é necessário ser, basta apenas crer. Louva a Deus por causa da cura daquela filha, daquela mulher cananeia. Porque não havia nada que a qualificasse sequer para se dirigir a Jesus. E Jesus lhe dá o que ela deseja. Porque Jesus diz, mulher, grande é a tua fé. O que faltava àqueles fariseus e àqueles escribas que tinham muita conduta, muito comportamento externo, mas no coração não havia um fervor de amor por Deus, nem pelos seus pais, a essa mulher sobrava amor por sua filha, e o amor por essa filha lhe fez pagar micos terríveis. Algum pai aqui já pagou mico por causa de filho ou não? Já pagou mico por causa de filho?
Eu já paguei alguns. Por mim eu não me metia naquilo nunca, mas vocês sabem como é que é. Esse dia eu mandei um e-mail para Ricardo, velho, me ajuda aí que o negócio ficou complicado. E era essas coisas que a gente faz. Eu acho que no finalzinho é coisa de pai esse negócio, né? Aquela mulher pagou um mico por causa da filha dela, né? Fica lá, recebe um não, e diz não. não, eu quero, ela precisa, por favor, lembra dela. E Jesus disse: mulher, grande é a tua fé, faça-se conforme o teu querer. E desde aquele instante a sua filha ficou sã, curada. Isso é religião para mim. Acabou. Vocês estão entendendo? Aquilo lá que a gente tinha no começo, de pode lavar as mãos, não pode lavar as mãos, as regrinhas, aquilo tudo para mim é palhaçada. Religião é isso. É o coração desesperado de amor, clamando a Deus em favor daquele que ama, daquela que ama. Para mim é isso, acabou-se. E parece que Jesus vai para lá com os seus discípulos, para as regiões de Tiro e Sidom, para mostrar aos seus discípulos o que é e o que não é. Lá, perante os escribas e fariseus, ele tinha mostrado o que não era. Agora, é isso. Vocês querem saber o que é religião? Religião é isso, é uma mãe desesperada clamando por sua filha, e chegando a Deus e passando todos os micos para isso, para poder socorrer sua filha. Isso é religião. Depois disso, eles vão para Galileia, e a terceira história e a última história acontece. As multidões são atraídas pelo poder de Cristo de curar, e ele vai curando, e dias se sucedem, e ele curando, e ele pregando, e ele ensinando e curando, e daqui a pouco chega no terceiro dia, Jesus diz: eu vou mandar esse povo embora. Mas eu não quero mandá-los embora sem alimentá-los antes, para que no caminho eles não desfaleçam, para que eles não fiquem fracos, porque já faz 3 dias que eles estão conosco. Por favor, disse ele aos discípulos. E eu queria que a gente prestasse toda atenção, Solange, agora nesse finalzinho. Ele chamou os discípulos e disse assim: olha, eu não quero que eles desfaleçam pelo caminho, deem vocês mesmos de comer a eles. Vocês lembram dessa história? E a multiplicação de pães e peixes, a gente ouviu muitas vezes, a gente ainda criança ouviu essa história. Deem vocês mesmos de comer. Aí os discípulos respondem dizendo o quê? Nós não temos. E o que vocês têm? 7 pães e uns peixinhos, talvez 5. Mas olha, eu não quero comprometer as pessoas, mas se juntar eu, Vitor, Hélio e Palha, eu estou falando das pessoas que eu conheço, tá certo? Se juntar eu, Vitor, Hélio e Palha, para fazer uma boquinha, quantas pessoas eu contei? 4. 7 pães e uns peixinhos, eu não sei não. Eu não sei não. Se for aqueles pãezinhos assim, eu não sei não. Então Jesus perguntou: o que vocês têm? Eles disseram o quê? 7 pães e uns peixinhos. E quantos eram? Eu não sei quantos eram, mas homens tinham 4.000, mais mulheres e crianças. E olha para cá, tem mais mulher ou homem aqui? Geralmente tem mais mulher do que homem nessas reuniões assim. Então eram, sei lá, umas 10.000 pessoas, eu estou chutando assim. Mas o que são 7 pãezinhos e uns peixes?
Então Jesus pegou, abençoou os pães, pediu que os discípulos distribuíssem para todos os que estavam. Todos comeram fartamente e ainda sobraram 7 cestos. Marcão, porque no Evangelho, mesmo quem não tem pode dar. Quem não é, recebe. Era a mulher cirofenícia, cananeia, que não era, mas recebia. Não era escriba, não era fariseu. Escribas e fariseus disseram, Jesus disse, olha, vocês são planta que meu pai não plantou. Mas a mulher cananeia, ela recebeu mesmo sem ser. E os discípulos deram mesmo sem ter. E ainda sobrou. Para mim isso é a maravilha do Evangelho. Ninguém precisa ser pastor para receber a unção do Espírito e a palavra de Deus em seu coração. Ninguém precisa ser pastor, nem presbítero, nem diácono, nada. Porque quem não é, recebe. Recebe a graça de Deus, que é disponível para qualquer um. E quem não tem, pode dar. Eu fico pensando nesse grande sonho que eu e Thomas temos tido, dos grupos familiares, nos grupos pequenos se reunindo nas casas. E eu já imagino, Thomas, que a maior resistência das pessoas vai ser dizer assim, mas como é que eu posso receber meus amigos, irmãos e vizinhos aqui na minha casa para estudar a Bíblia? Eu não tenho conhecimento bíblico. Mas sabe, Thomas, no Evangelho, até quem não tem, tem para dar. Se dependesse de nós, eu já imagino Lourdes e Djalma pensando, para receber um grupo na minha casa e nós dirigirmos um intervalo bíblico, um tempo bíblico, Marcão e Patrícia, olha, para a gente se sentir preparado, não bastariam 3 meses de estudo bíblico, nem 3 anos de estudo bíblico, para o cara se sentir seguro para reunir. Mas em 3 minutos, eu posso dar a vocês, mercê da graça do Espírito, uma palavra que seja bênção para muita gente, basta vocês dividirem. 7 pães e peixinhos não dava nem para os 12, mas sob a bênção de Deus, quando Ele se dispõe a distribuir e dividir, dá para 10.000 pessoas, dão para 10.000 pessoas. Porque no Evangelho, quem não tem, tem para dar. Quem não é, recebe. E aquele que fala, pode não ser. Vamos ficar de pé, vamos orar. Tem uma música de Djavan que tem, eu nunca sei se é de Djavan ou de Milton Nascimento, mas eu acho que é de Djavan. Aquela pergunta terrível que diz assim, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? Sabe lá? É de quem? Djavan. Como é que é o negócio? Sabe lá? Sabe lá quer dizer, você faz ideia do que é isso? Sabe lá o que é não ter? Você não tem, mas tinha que ter. Para si? Não. Para aqueles que dependem de você. Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar? Sabe lá? Muitas vezes eu me senti assim no ministério pastoral. Muitas vezes eu me senti sem ter o que ter para dar. E eu pedi ao Senhor, Senhor,
por amor do teu povo, dá-me algo para dividir hoje. Por amor do teu povo, dá-me algo para alimentar o teu povo hoje. Uma coisa para não esquecer mais nunca é que o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes não se dá pelo amor de Cristo aos seus discípulos que distribuem, se dá pelo amor de Cristo ao povo que precisa. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes não se dá por causa da unção dos discípulos de Jesus, mas por causa da fome dos 10.000 que aguardavam comida e bebida do Senhor. Ele ama seu povo, Ele sempre amou seu povo. Não me lembro de expressão que mais tenha constrangido o meu coração do que essas palavras do Evangelho. E Jesus, compadecido deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Jesus ama seu povo. Ele nos ama, Ele ama você e ama aqueles que você pode alcançar. Senhor Deus, retira-nos, Senhor, do conforto religioso. Retira-nos, Senhor, desse comodismo de impressões que repetições podem fazer alguma diferença para nós. Tem compaixão de nós, Senhor, e aprofunda nossas raízes na simplicidade do teu ser. E ajuda-nos, Senhor, a mesmo sem sermos, recebermos. E mesmo sem termos, darmos. Por amor dos que são teus, por amor daqueles a quem chamastes, por amor daqueles que vieram à procura da cura que de ti procede. Ajuda-nos nisso, Senhor. É em Jesus que te pedimos. Amém. Podem se assentar.